a PEC 241, que foi tão discutida aí por todo mundo. Será que o meu argumento é um argumento de autoridade? Não, pô, sou professor de língua portuguesa. Agora, e se for um economista falando? Aí sim tem mais respaldo teórico. Não adianta, por exemplo, porque fulano falou. Quem é fulano? Fulano é professor de matemática. Porra, não adianta, né? Tem que ser um economista. Para poder falar do assunto tem que ser, e utilizar um testemunho de autoridade, tem que ser uma pessoa que tenha domínio sobre aquele tema. Em citações diretas, usa-se aspas, né? Usa as aspas. Então eu vou colocar, segundo fulano de tal, 2 pontos, abre aspas, coloco e ao terminar eu fecho aspas. Isso quando é uma citação direta, quando a gente sabe na íntegra o que foi dito. Se não tiver certeza da versão original, prefira uma paráfrase. Então, se o camarada está ali fazendo um texto e ele não tem certeza absoluta do que aquela autoridade falou, foi mais ou menos isso. Então ele parafraseia, ele diz com as próprias palavras aquilo que foi dito por uma outra pessoa, porque ele entendeu o tema, ele entendeu a ideia central, então ele acaba falando com as próprias palavras. Não invente citações ou autoridades inexistentes. Por que eu dou essas dicas? Porque isso daqui é importante tanto para a identificação na questão objetiva quanto na hora da produção textual. Agora acompanhe aqui comigo um exemplo de testemunho de autoridade. Segundo o secretário de Educação da cidade de Londres, então não é qualquer um, não é um pé rapado, é o secretário de Educação da cidade de Londres, a Inglaterra tem obtido bons resultados no ensino da matemática. Tá aqui, ó, ensino da matemática. Utilizando a música em sala de aula. Beleza. Também o presidente da Associação Brasileira de Matemáticos ratifica. Então vamos lá, ó, observem aqui. No primeiro momento foi feito o quê? Uma paráfrase. Pode ver que foi dito sem colocar aspas, né? Foi uma paráfrase. Agora vai ter uma citação direta, e de quem? Do presidente da Associação Brasileira de Matemáticos. Então aqui, ó, 2 pontos, abre aspas, a música é a matemática dos ouvidos e as crianças adoram isso. Então beleza, utilizei 2 autoridades, um lá de Londres e outro do Brasil. E aí, diante desse discurso, diante do que falaram, a gente chega a uma conclusão. Percebe-se, então, a possibilidade de inovar na sala de aula do ensino básico, trazendo novos acordes para a educação matemática. E olha só que metáfora interessante, novos acordes, brincando com a questão da música. Porra, bacana, né? Agora, como é que eu chego a esse tipo de conclusão? Através do argumento do testemunho da autoridade, que dá força à minha ideia. Ok? Beleza? Agora, vamos ver como é que funciona a contra-argumentação. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Contra-argumentar é apresentar uma ideia oposta à sua, para logo depois derrubá-la por meio de argumentos seus. A contra-argumentação antecipa possíveis questionamentos do interlocutor. Seu contra-argumento deve estar ligado à ideia alheia, combatida por um conectivo de oposição. E aí vamos lá. Quando a gente pensa na oposição, a gente sabe que tem a adversativa, que é uma conjunção coordenativa, que indica oposição, e a gente tem uma conjunção subordinativa adverbial, que é a concessiva. No final das contas, para poder trabalhar a contra-argumentação, as duas são válidas. Vai depender de como você vai estruturar o seu texto. Mas eu te digo que a concessiva é uma excelente arma de argumentação, porque ela é uma excelente arma de contra-argumentação. A gente aprende
que a oposição é a base da argumentação. Dentro desta oposição, eu tenho a conjunção adversativa e eu tenho a conjunção concessiva. Ambas indicam oposição. Só que é o seguinte, a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para quê? Serve para minimizar. Se serve para enfatizar, deixa o argumento forte. Se serve para minimizar, deixa o argumento fraco. Você já viu isso comigo algumas vezes, principalmente nas aulas de conjunção. Agora, entenda o seguinte, a concessiva, ela minimiza o argumento, mas ela minimiza o argumento de quem? Do outro. É isso que eu quero fazer. Suponhamos, por exemplo, que a gente esteja discutindo sobre aborto. E aborto é um caso polêmico pra caramba. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Detalhe, tem que ficar muito claro. Você não pode ser inocente nas discussões. Você não pode achar que esse tema é polêmico apenas pela questão de apoiar ou ser contra o aborto. Até mesmo porque não é o caso. É quem é a favor da legalização e quem é contra a legalização. Fora que você não pode ser vaidoso demais e achar que todo mundo que pensa diferente de você só pensa diferente porque é burro. Se é contra a legalização do aborto, Sidney, para mim é burro, porque está mais do que provado cientificamente que a vida só existe aos 3 meses. De gestação, coisa e tal, porque passa a respirar. Mas e se a outra pessoa for religiosa? Ela vai acreditar que a vida se dá ali, já no momento da fecundação. E não é você, com seus argumentos científicos, que vai provar o contrário. O cara acredita que ali já é vida. Então, caramba, realmente é algo polêmico. Agora, nesse momento, depende de como se argumenta. Já que o tema é polêmico, a gente tem sempre que trabalhar com os dois lados, com os prós e com os contras. Aí vamos supor que nessa situação você seja a favor da legalização e eu seja contra. Não estou dizendo de fato que eu sou contra ou a favor, até mesmo porque eu não vou tecer minha opinião aqui não. Vamos simplesmente criar essa situação hipotética. Aí você chega para mim e fala assim, Sidney, o aborto, na verdade, a legalização do aborto deve acontecer. O aborto tem de ser legalizado porque é um caso de saúde pública. As jovens do Brasil estão morrendo em açougues, que essas clínicas são verdadeiros açougues. Aí eu utilizo uma concessiva. Porque a concessão na língua portuguesa ela é um pouco diferente da concessão da vida no nosso dia a dia. Por exemplo, num relacionamento. Relacionamento entre marido e mulher, alguém tem que ceder quando surge algum tipo de discussão. Porque se não ceder, pelo menos um dos dois, vai ter uma briga homérica ali, provavelmente pode trazer até o término do relacionamento. Agora, a concessão da língua portuguesa ela é falsa. É um falso conceder para depois te arrebentar. Então, você tem o seu argumento, que deve ser legalizado. Aí eu digo assim, e deve ser legalizado por quê? Você utilizou um argumento, porque é um caso de saúde pública, porque jovens estão morrendo nessas clínicas que são verdadeiros açougues. Aí eu digo assim, embora seja um caso de saúde pública, aí parece que eu estou te dando razão, mas na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou minimizando o seu argumento para depois enfatizar o meu. Então, embora seja um caso de saúde pública, ainda assim é crime. Então, perceberam como é que funciona a questão da contra-argumentação? E ela é sensacional. Por quê? Porque quando você produz um texto, é muito difícil o camarada ter culhão para começar com a contra-argumentação. O camarada começa com algo que é de consenso geral. Agora, quando você trabalha isso, meu irmão, é porque você entende bem sobre aquilo que você quer falar. Então, acompanha aí comigo como de fato isso é trabalhado. Como de fato isso é trabalhado e como isso daqui é uma forma de argumentação e como isso daqui contribui significativamente para a interpretação do texto. Muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. Caramba!
Muita gente fala isso. Salvemos a Amazônia. A Amazônia é o coração do mundo, coisa e tal. Beleza. Muitos afirmam isso. Agora, tá vendo como é que o camarada começou o texto aqui? Ele não começou o texto dizendo, por exemplo, sabe-se que a Amazônia é a prioridade ambiental. Não fez isso. É notório que a Amazônia é a prioridade ambiental brasileira. Em nenhum momento o camarada fez isso. Ele começou dizendo, muitos afirmam. Com certeza ele vai contra-argumentar, porque muita gente pensa isso, mas ele não pensa. Então aqui, ó, muitos afirmam que a prioridade ambiental brasileira é a preservação da Amazônia. No entanto, e aí o que é utilizado aqui? Uma expressão adversativa. Porque a expressão adversativa, ela quebra a lógica. Ela é uma oposição. A oposição é exatamente isso, a quebra de uma lógica. Então, no entanto, se não se tomar cuidado com outros ecossistemas, tais como o Pantanal e o Cerrado, danos ainda maiores podem ser acarretados ao meio ambiente e ao homem, visto que nessas regiões que foram agora citadas, Pantanal e Cerrado, há maior povoação humana e, portanto, maiores riscos de degradação. No texto aqui, eu posso afirmar, por exemplo, que o autor não quer que a gente preserve a Amazônia? Posso pensar isso? Posso deduzir isso? Não. Ele, na verdade, não tem nada contra a Amazônia. Ele só me mostra que, além de preservar a Amazônia, nós também devemos preservar o Pantanal e o Cerrado. E no ponto de vista dele, esses aqui são até mais importantes que a Amazônia. Por quê? Porque tem mais gente, é mais povoado. Então, o risco de degradação é muito maior. Mas, em nenhum momento, o autor desse texto diz que não se deve preservar a Amazônia, ou diz que ela é insignificante. Ele não faz isso. Então, é assim que o avaliador da tua prova vai tentar te derrubar. Então, muito cuidado. Vamos agora entender aqui a questão da coerência e da argumentação. Como é que isso funciona? Como é que a gente tem uma coerência textual? Então, acompanha aqui comigo. Ó. A coerência textual é um fenômeno que garante interpretabilidade ao texto, ou seja, que ele possa ser lido e compreendido pelo interlocutor. Todo texto deve ser coerente, especialmente o argumentativo, pois disso depende o convencimento ou não do interlocutor. E aí, a gente tem de entender que esta argumentação, ela deve ser coerente o tempo todo. E aí eu tenho algumas estratégias, eu tenho, na verdade, 4 regrinhas para que esse texto seja coerente, sabendo que coerência é um pouquinho diferente de coesão. Coesão está ligada à estrutura do texto e coerência está ligada ao sentido. Então, o que é um texto coerente? É um texto que faz sentido. O que é um texto não coerente? É um texto que não faz sentido. Então, vou aqui te dar um exemplo. Eu não gosto da Clara. Ponto. É uma opinião. Cuidado, que opinião não é um fato. É uma opinião minha. Eu não gosto. Por algum motivo, é um sentimento. Aí eu vou continuar o texto. Eu não gosto da Clara, ponto. Ela é bonita, vírgula, simpática e sempre me ajuda. Só faltou eu dizer que é um amor de menina, uma flor de menina. E aí pensa comigo, esse texto, ele está coeso. Está coeso. Quem é ela aqui? É a Clara. Então,
todas essas adjetivações, todo esse processo qualitativo, tudo isso que eu disse de bom, eu falei em relação à Clara. Agora, caramba, se a Clara só tem aspectos positivos, por que eu não gosto da Clara? Não faz o menor sentido. Então, isto é incoerente. Apesar de o texto estar coeso, ele se torna incoerente. Aí você vai até pensar assim, mas é recalque, Sidney. Beleza, poderia ser recalque eu dizendo que ela é bonita e simpática. Então, não gosto dela, né? Porque ela é bonita e simpática. Então, isso, porra, sei lá, alguma coisa de ruim ela tem, deve ser falsidade da parte dela. Meu santo não bate. Mas caramba, a mulher sempre te ajuda? Aí, parceiro, é mais do que recalque. Aí já, né, se isso fosse uma frase de verdade dita por alguém, seria algo monstruoso. Então, isso aqui, pensando no sentido da interpretação, é algo que não faz sentido. Então, um texto incoerente. Aí, imagina eu chegando para você e falando assim também, ó. Compreender a real situação do paciente em um hospital depende não de dados estatísticos, mas da sua evolução. Aí se liga, bonitinho, você fala assim, porra, entendi, Sidney, tá tranquilo. Mas na prova, meu companheiro, o avaliador vai te derrubar, porque ele vai utilizar isso daqui para falar da questão da coerência e da incoerência do argumento que foi apresentado. Porque da mesma forma que ali em cima está incoerente, aqui embaixo tem uma incoerência também. Você pode até não estar enxergando agora, mas eu vou te mostrar. Pensa comigo, se a gente está falando de um paciente em um hospital e a gente quer falar de sua evolução, quer falar da sua melhora, eu tenho que falar de dados estatísticos. É impossível falar da evolução de um paciente, ou é impossível, na verdade, é impossível falar de qualquer tipo de evolução sem mencionar dados estatísticos. Por exemplo, um aluno que faz uma prova na escola, se ele tira uma nota 0 na primeira prova, depois uma nota 3 na segunda prova, depois uma nota 7 na quarta prova, finalmente ele chega ao 10, ele evoluiu ou não evoluiu? Ele evoluiu, caramba. E como é que eu consegui mensurar isso? Através dos dados estatísticos. Mas professor, a gente está falando de doente, não tem nada a ver com nota de prova, mas aí você para e pensa, como você consegue diagnosticar para saber se o camarada está doente ou não? Você tem que fazer exames, não tem que fazer exames? E esses exames têm dados estatísticos, caramba. E aí você vai perceber a evolução daquele paciente. Então, para falar de evolução de um paciente, obrigatoriamente você tem de falar de dados estatísticos. Então, tá vendo? Eu acabei de apresentar 2 pequenos textos que teoricamente estão coesos, mas que estão incoerentes. Ok? Agora vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Acompanha aqui comigo, ó. Como são essas 4 regras que eu mencionei para vocês da coerência diante do processo argumentativo? Acompanha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui que ficou poluído. Há 4 grandes regras que, se respeitadas, asseguram coerência ao texto. Primeira regra, regra da repetição. Segunda regra, regra da progressão. É aquilo que a gente chama de progressão textual. Terceira regra, regra da não contradição. E quarta regra, regra da relação.
Vamos ver como de fato isso funciona. Então acompanha aqui comigo, ó. Primeira regra da repetição ou regra da coerência sintática. Ao longo da exposição das ideias, é preciso que as partes do texto se conectem entre si, de modo que cada nova informação remeta à antiga. Aí a gente, por estrutura técnica, chama esta nova informação de rema e chama a antiga informação de tema. Acompanhe aqui comigo como é que funciona. A crescente onda de roubo de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias. Tendo o índice desses crimes aumentado tanto nos últimos anos, hoje equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas, esculturas e outros patrimônios culturais. Agora acompanha aqui comigo algo muito importante. Você está vendo o que foi destacado aqui, ó, em negrito? Está vendo, não está vendo? Então, essa daqui foi a minha primeira informação. A crescente onda de roubos de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a ideia, mas sem repetir as palavras. Até mesmo porque, quando a gente fala da repetição, a gente fala da repetição de ideias e não da repetição de palavras. Porque repetir várias vezes uma palavra ou expressões dentro de um texto demonstra pobreza de vocabulário. Então aqui, ó, tendo o índice desses crimes aumentado tanto nos últimos anos, mas que crimes? Ora, o roubo de obras de arte. Aí, hoje, equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger as esculturas e outros patrimônios culturais. Viram como é que funciona esse processo da repetição dentro do texto para poder dar sustentação ao argumento? É assim que funciona. Então, sim, eu posso repetir as ideias, eu só não posso repetir as palavras, ok? Agora, olha aqui como é que vai funcionar a regra da progressão. E a gente vai utilizar o mesmo exemplo para que vocês possam perceber. Então, ao mesmo tempo em que um texto precisa retomar por meio de mecanismos coesivos termos que já haviam sido mencionados, é preciso que haja renovação dos conteúdos com progressão temática. Então, ó, a gente já viu como é que era o processo da repetição. Então, mais uma vez, ó, a crescente onda de roubo de obras de arte preocupa diretores de museu e galerias. Aí tem a repetição, tendo o índice desses crimes aumentado tanto nos últimos anos. Aí agora vem o que a gente chama de progressão. Então, diante disso, hoje, equipamentos de última tecnologia são utilizados para proteger telas, esculturas e outros patrimônios culturais. E dessa forma, a gente ameniza ou evita o quê? A onda de roubo de obras de arte. Isso é a progressão temática. Isso é a progressão do texto. Eu vou para uma nova ideia. E olha como está coerente e esse argumento foi bem embasado. Agora, olha a regra da não contradição ou coerência semântica. Um texto coerente não pode contradizer uma informação apresentada por ele anteriormente. Então, vamos lá. Aqui, eu trouxe um exemplo que foi utilizado uma vez numa prova, mas que eu vou tecer um comentário bem pertinente sobre ele, para que você tome cuidado. Ele foi feito assim. Estava assim, ó. Foi com Gil Vicente que nasceu o teatro em Portugal. As manifestações teatrais anteriores a este autor, de caráter religioso e profano, dirigidas ao povo ou à corte, eram rudimentares.
Aí, na prova, o camarada trabalhou isso daqui como incoerência. Só que, pega comigo, para que ele tivesse trabalhado isso daqui como incoerência de fato, ele deveria dizer as outras manifestações teatrais anteriores a este autor em Portugal. Aí você vai falar assim, ou ele poderia ter colocado lusitanas, né? Tanto faz. Aí você vai falar assim, mas deu para perceber, Cisne, porque ele falou da corte, então corte é em Portugal. Não, né, gente? Se você vê filmes na televisão, você já viu que tem corte em Portugal, que tinha corte na Inglaterra, que tinha corte na França. Então, não necessariamente essas manifestações teatrais anteriores a este autor foram em Portugal. Porque qual foi a pegada? O camarada quis falar assim, se foi com Gil Vicente que nasceu o teatro em Portugal, como é que teve manifestação teatral a este autor? Né? Manifestação anterior a ele. Se nasceu com ele. Mas essas manifestações teatrais anteriores ao autor não foram de fato em Portugal. Foram em outros locais, como Inglaterra e França. Agora, é claro que se ele fala que as manifestações teatrais anteriores a este autor, as manifestações teatrais lusitanas, por exemplo, se ele tivesse colocado aqui, as manifestações teatrais lusitanas anteriores a este autor, de caráter religioso e profano dirigidas ao povo ou à corte, eram rudimentares. Aí aqui é incoerente totalmente. Porque como é que eu vou ter uma manifestação teatral anterior a Gil Vicente? Se lusitana, né, portuguesa, se o teatro nasceu com ele em Portugal. Aí sim, incoerente. Tranquilo? Isso é para você perceber até como você pode criar um recurso de uma questão. Porque o camarada fez isso na prova. Aí você pensa, caraca, eu ia errar, não sei o quê, mas ele deu mole. Aí eu trouxe aqui para mostrar os dois lados, como até o avaliador pode se equivocar. É óbvio que na hora que ele estava criando a questão, ele pensou isso, mas ele não deixou explícito. E é aqui agora eu estou mostrando para vocês como de fato seria um processo de incoerência. E de fato é. De fato a gente tem que tomar cuidado com isso, para não cometer uma incoerência. Ok? Agora, olha a regra da relação. Um texto coerente deve apresentar o que se convencionou chamar de coerência externa, a adequação à realidade de que fala. Não deve, pois, fazer afirmações falsas sobre a realidade. Aí, aqui, a gente pode pensar numa questão de verossimilhança. O que é a verossimilhança? A verossimilhança não é aquilo que é verdade, é aquilo que é passível de verdade. E aqui, quando a gente menciona essa coerência externa, a gente fala de uma verossimilhança externa. Existe a verossimilhança interna também. O que é uma verossimilhança externa? É aquilo que faz sentido no texto, também fazer sentido no nosso mundo real. E o que é uma verossimilhança interna? É aquilo que faz sentido dentro daquele tipo de texto. Por exemplo, pega um conto de fadas, a história do Peter Pan, dizer que a fada morre toda vez que alguém diz que não acredita em fadas. Beleza. Então, a Sininho do Peter Pan, por exemplo, morreu e ressuscitou a partir do momento que todo mundo começou a bater palma e a dizer que acreditava em fadas. Isso é passível de acontecer dentro do conto de fadas? Sim, caramba, tanto é que aconteceu. Então, isso tem uma verossimilhança interna, mas não tem uma verossimilhança externa. Afinal de contas, por um acaso, você já viu uma fada morrendo na sua frente quando você falou que não acreditava em fadas, ou ressuscitando quando você começou a falar que acreditava? Não, né? Então não é passível do nosso mundo real, não tem uma verossimilhança externa. Agora aqui, a gente tem que trabalhar com a verossimilhança externa. Então, por exemplo, uma crônica policial, que vai falar de invasão, amorro, de brigas em presídios, sangue total.
Tem verossimilhança interna? Aquilo é passível de acontecer dentro de uma crônica policial? Claro que é. Tem verossimilhança externa? Claro. Existe invasão nas comunidades? Existe guerra dentro dos presídios? Sim. Então isso tem verossimilhança externa, isso tem coerência externa. Agora observa aqui. Maior país em extensão territorial no mundo, o Brasil deveria se tornar também um gigante econômico. Porra, eu concordo que o Brasil deveria se tornar um gigante econômico, porque ele tem uma extensão continental, mas ele não é o maior país em extensão territorial no mundo, né, galera? Há outros países bem maiores que o Brasil. Então, cuidado com isso. Então, aqui, ó, essa relação é falsa. É uma afirmação falsa, é uma falácia, é uma mentira, ok? Agora, acompanha aqui comigo. Vamos entender o que são informações implícitas. Na construção de argumentação de um texto, há informações que estão explícitas, ou seja, lidas por referência, e informações que estão implícitas, lidas por inferência. Na verdade, essas informações implícitas dependem, na verdade, única e exclusivamente de você. Dependem do seu conhecimento de mundo. Quanto maior o seu conhecimento de mundo, mais você vai perceber as situações implícitas. As informações implícitas podem ser de dois tipos, os pressupostos e os subentendidos. Vamos ver como é que funciona um pressuposto. Pressuposto, condição implícita para que outra afirmação seja verdadeira. Está sempre marcado por uma pista textual específica. Então vamos lá. A gente vai ter o posto e o pressuposto. Então aqui, ó, Mário, apesar de jovem, dirige bem. Pressuposto, jovens dirigem mal. Porque se eu falei aqui, utilizando uma conjunção, uma expressão que denota um valor de oposição, que denota um valor concessivo, é porque, obviamente, não faz sentido dizer que todo jovem dirige bem. Na verdade, o jovem dirige mal. Então, ó, Mário, apesar de jovem, dirige bem. Ou seja, eu parto do pressuposto que, de consenso geral, o jovem dirige o quê? Mal. Aí a pista textual é esse apesar de. É isso que marca. Agora, posto, Maria é a nova namorada de Pedro. Pressuposto, Pedro já teve outra namorada. Qual é a pista textual? Nova. Porque se ele não tivesse tido uma outra namorada, por exemplo, eu diria que a Maria é a namorada de Pedro. Ou simplesmente, Pedro arrumou uma namorada, finalmente, graças a Deus. Agora, a partir do momento que eu digo que a Maria é a nova namorada, é porque já houve outra ou outras. Então, a pista textual foi a palavra nova. Tranquilo? É assim que a gente trabalha a interpretação dentro de um texto. É assim que o camarada vai te perguntar se pode inferir, se pode deduzir. Então, eu posso deduzir e inferir que o jovem dirige mal? Posso. Eu posso deduzir e inferir que o Pedro teve mais de uma namorada? Posso, caramba. É assim que funciona. Agora vamos entender como é que funciona o subentendido. Aqui, ó. Subentendido. Inferência contextual. Percebida não por uma pista no texto, mas pelo conhecimento de mundo e pelo conhecimento prévio do interlocutor. E aí, gente, ó, não tem para onde fugir. Se você está fazendo concurso público, você tem que cada vez mais ampliar seu conhecimento. Se a gente fala de conhecimento de mundo, a gente fala assim, de ter lido bons livros, de ter escutado boa música, de ter visto bons filmes. Idade conta. Um homem de 40 anos é muito mais experiente que um homem de 20 anos. Viagens, tudo isso agrega para o seu conhecimento. Aí você vai falar, então estou ferrado, porque eu só vejo Sessão da Tarde, escuto a Anitta. Vou ser sincero,
Tem que começar a mudar o hábito. Fora que você tem que estar antenado. Você tem que estar antenado às questões de atualidade. Por exemplo, aqui no LAC Concursos, você tem um professor excelente de atualidade, que é o professor Alex Mendes. Então, vejam os filmes do Alex Mendes. Os filmes não, né? Os vídeos do Alex Mendes. E toda dica que ele te der, pegue. Se ele falou para você ler tal revista, se ele falou para você ver tal jornal, se ele falou para você ver tal filme, é porque aquilo vai somar, é porque aquilo vai ampliar o teu conhecimento. E tudo isso vai influenciar na hora da sua interpretação. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. Então acompanha aqui comigo o exemplo. Ó. Sua monografia está ótima, mas há erros de grafia. Sua monografia está ótima. Não há erros de grafia no seu nome. Caramba! A monografia dessa pessoa está boa? Só não há erros na grafia do nome, ou seja, ela só escreveu corretamente o nome. Então a monografia dela está uma merda. Aqui, na verdade, o que o autor do texto foi? Extremamente irônico. Então aqui tem uma ironia. Entenderam a pegada? Próximo, Maria ama muito seu marido, até o abraça no Natal, só no Natal. Caramba, Maria odeia o marido. Mais uma vez, a questão da ironia. E aí é o seguinte, a ironia eu só percebo de fato com conhecimento de mundo. Uma piada você só entende se você tiver conhecimento de mundo. É por isso que às vezes as pessoas não riem de alguma piada. Não é porque de fato aquela piada não foi engraçada. Às vezes a piada é muito engraçada, mas como a pessoa não tem o conhecimento de mundo sobre aquilo dali que está sendo mencionado, ela acaba não entendendo a piada e não vê graça. Então a gente tem que entender a ironia assim, beleza? Tranquilo? Então, espero ter passado algumas informações importantes para vocês. Antes de finalizar a nossa aula aqui, como é de hábito, eu vou passar uma mensagem que eu acho muito válida. Eu, de vez em quando, passo essa mensagem, que é a do Dr. House. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. E isso é uma verdade, gente. Porque se você, por exemplo, desiste, aí sim você é derrotado. Agora, se você perde, aquilo serve de maturidade, serve como conhecimento. Se você, por exemplo, faz uma prova e não passa, caramba, você não foi derrotado, você simplesmente amadureceu, você percebeu que ainda não está com um nível bacana para poder ser aprovado e que você deve continuar estudando. E aí é o seguinte, você jamais pode deixar alguém te derrubar. Se você tem um sonho de ser policial federal, você vai ser. Se você tem um sonho de ser servidor do TRE, você vai ser. Se você tem um sonho de ser do Ministério Público, você vai ser. Agora, é claro, tem que ter persistência. Concurso público não é para pessoas extremamente inteligentes. Às vezes a pessoa extremamente inteligente, ela até dá um tiro no pé, porque ela acha que precisa estudar pouquinho, só uma vez, e aí acaba nunca conseguindo passar. E aí, como ela é vaidosa, porque é muito inteligente, se ela não passa, ela meio que já desiste. Aí ela é derrotada. Agora, a pessoa que não tem tanta facilidade para compreender, ela sabe que não tem tanta facilidade. Aí o que ela faz? Ela é obstinada, ela cai para dentro, ela estuda aquilo dali 50 vezes até entender. Aí essa pessoa passa. Tem de ser assim. Concurso público é assim. E na vida, tudo é assim. Não tem que ir com moleza, não. Tem que ir com vontade. Então, galera, espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Espero ter atingido ao máximo o que eu quis aqui, espero que você tenha entendido, e é isso. Ide em paz e que o Senhor sempre, sempre, sempre vos acompanhe. Fica com Deus. Clique lá.